Olá, tudo bom? Então, essa é uma aula de filosofia geral. A gente vai estar aqui discutindo sobre o tema inicial dessa disciplina, que eu costumo geralmente fazer. Inclusive, nessa abordagem introdutória, a gente sempre começa com essa visão mesmo de uma filosofia no sentido de que se trata, qual é a importância. Será que a filosofia realmente ela contribui para uma boa reflexão, uma profunda reflexão? Então, esse é o tema introdutório, é o tema inicial da disciplina, justamente para que o aluno ele tenha noção, ele tenha um certo discernimento, né, do que a gente vai estar tratando. Apresento também as diretrizes, os encaminhamentos, e aí, geralmente, dentro dessas diretrizes, desses encaminhamentos que eu acabo de falar, a gente vai discorrendo a respeito dos pontos fundamentais da filosofia e realmente orientando, norteando o aluno para que ele compreenda de modo geral o que é a filosofia. E aí, por isso que eu fiz esse preâmbulo, o texto base para nossas aulas iniciais é um texto até sucinto, tem em torno de 18, 19 páginas, de um filósofo contemporâneo, da mais importância no âmbito filosófico, que é o filósofo Martin Heidegger. Esse filósofo, ele viveu todo esse período do século XX, passou aí por momentos turbulentos, inclusive na sua biografia. Inclusive, quando a gente fala em Martin Heidegger, geralmente os alunos eles se reportam logo a esse aspecto biográfico do autor, do filósofo, justamente porque ele tem um relacionamento, ele teve uma participação, digamos assim, no nazismo, né, como ideólogo, como um dos mentores intelectuais, digamos assim, do nazismo, né? Então, essa mancha, digamos assim, ficou marcada realmente na biografia de Heidegger. E aí os alunos, quando a gente pede e solicita para que eles estudem esse autor, ele justamente tende a fazer uma correlação. Mas eu quero dizer de pronto que não é legítimo fazer essa correlação, porque a gente tem que justamente fazer a diferenciação entre aquilo que o autor ele realmente deixou como legado, como pensamento, no sentido filosófico da sua obra, e outra coisa é no aspecto político, no aspecto pessoal, social, que o autor tinha. Então a gente precisa fazer essa distinção. E eu, assim, garanto que dentre os textos que a gente vai estar estudando, não há nenhum resquício de correlacionamento ou relacionamento em relação ao nazismo. Então a gente já dissipa essa dúvida, dissipa essa questão aqui de imediato e parte propriamente para o que interessa, que é o texto, é o pensamento, é a filosofia de Martin Heidegger, que nos auxilia nesse instante e vai realmente ser bastante importante para que a gente possa entender melhor o que é a filosofia. E aí eu justifico o porquê desse texto em si. Primeiro, a pergunta ela é muito instigante. O próprio autor, Heidegger, ele vai dizer isso, né? Pela pergunta, já nos norteia, já nos envereda para um determinado caminho. Porque é preciso perguntar mesmo o que é isso, a filosofia. Porque essa disciplina, essa matéria, esse conhecimento, geralmente ele cai de paraquedas em alguns cursos e as pessoas ficam se perguntando mesmo, né? Mas por que disso? Por que a gente tem que estudar a filosofia? Ora, não seria interessante enveredar logo para as disciplinas específicas do curso, ou até mesmo lá no ensino fundamental, médio, os alunos também ficam se perguntando, né? Qual o motivo que a gente estudar essa coisa chamada filosofia? Do que se trata propriamente? O que é isso? Então, é uma boa assim, possibilidade, é um bom indicativo para que a gente possa, a partir desse texto, fazer algumas reflexões de ordem técnica também, conceituais, para que, dentro dessa perspectiva do autor, do filósofo, na medida em que ele vai norteando a sua discussão, que inclusive esse texto faz parte de uma conferência, dentro dessa reflexão, dentro dessa conferência, é que a gente pode realmente
mergulhar sobre essa questão que ele aponta no seu título, que é isto, a filosofia. Então, a pergunta, como já foi dito, do título, ela, por ser instigante, ela já nos aponta para um determinado caminho. E o caminho qual é? O caminho é perguntar sobre a filosofia, como eu já disse, que é necessário. E é necessário por quê, exatamente? Claro que eu já falei algumas questões, mas por que exatamente? Porque essa disciplina, ela, de certa maneira, ela vai ser o fundamento, vai ser a base do conhecimento. Por quê? Porque ela é a primeira. Ela é tida como a primeira. Então, como ela é, digamos, a ciência mãe, costumam dizer por essa linha, não gosto muito, mas a filosofia é o conhecimento, é o saber inicial, no sentido sistematizado, no sentido metódico, no sentido teórico, de um pensamento mais rebuscado, com a finalidade de chegar a um determinado objetivo. Então, ela deu início, ela deu o pontapé para tudo isso. Se você quer falar, por exemplo, em matemática, a matemática ela se desenvolve exatamente ancorada ou subsidiada exatamente por esse conhecimento, chamado filosofia. Se você quiser falar sobre astronomia, física, também a filosofia vai contribuir nessa perspectiva, com os filósofos pré-socráticos. Se você quer falar sobre medicina, também tem uma base muito sólida a partir de uma reflexão filosófica introdutória. Se você quer falar sobre lógica, sobre ética, sobre política, sobre metafísica, ontologia, todos esses aspectos, eles bebem nessa fonte da filosofia inicialmente. Então, as ciências de modo geral, que hoje são desenvolvidas na academia, e aí por isso que você faz determinado curso, é preciso ter esse entendimento introdutório, originário, esse conhecimento aonde todas as problemáticas estão, de certa forma, assentadas, né, como raiz. Então é muito importante que a gente possa fazer esta reflexão e, ao mesmo tempo, que a gente possa ter esse aprofundamento, porque me parece um pouco óbvio que, se existem determinados conhecimentos, hoje a gente chama de conhecimentos específicos, ciências, e se esse conhecimento está assentado, a sua raiz está mergulhada justamente na filosofia, então, para compreender bem qualquer conhecimento, qualquer ciência, é preciso, então, você ir a essa raiz. É preciso você mergulhar nessa base. É preciso que você entenda esse fundamento. E a filosofia, então, como fundamento, ela passa a ser preponderante, ela passa a ser fundamental para essa compreensão. Por isso, por essa razão, a gente vai realmente tentar, por meio desse texto, entender o que é a filosofia, para também entender o que é o conhecimento geral. Claro que não vai ser propriamente uma disciplina de epistemologia, porque não se trata aqui de teorizar o conhecimento propriamente, mas de entendê-lo de modo geral, nessa nuance filosófica, para poder você ter propriedade sobre aquilo que você vai discernir, discorrer a respeito daqueles objetos estudados, analisados, pesquisados na sua área específica. Como é que você parte logo do topo sem essa base? Não tem como. Então, é por essa razão que é preciso fazer esse retorno à filosofia, essa revisitação à filosofia, para que nessa revisitação, nesse retorno, você possa depois entender o topo do conhecimento. Esse ápice, digamos, do conhecimento especificados ou especializado dentre essas outras ciências. Então, dito isso, a gente já pode falar a respeito do que é mesmo a filosofia. Só que nesse texto de Heidegger, que é o que eu estou aqui colocando como proposta de estudo, proposta de análise, é exatamente nesse texto que a gente pode fazer uma reflexão mais aprofundada do que é a filosofia. Porque até tem alguns textos de outros autores, de outros professores, enfim, de estudiosos da filosofia, que vão tratar sobre esse tema, o que é a filosofia, né? E vão tentar explicar da forma mais didática possível. Porém, esse texto heideggeriano,
ele nos dá uma certa condição de entendimento desde a origem da filosofia até a contemporaneidade, estabelecendo até algumas críticas pesadas a respeito de alguns filósofos, de alguns pensadores não filósofos, que tratam de alguma maneira a filosofia. E aí ele quer conduzir essa discussão sobre várias possibilidades de entendimento ao longo dessa historicidade da filosofia. Então, por isso que eu considero importante, em vez da gente ir para um texto mais superficial, sei lá, de uma forma muito escolástica, não no sentido da filosofia escolástica, mas no sentido escolar, da escola formal, e procedendo exatamente sobre essa égide dessa didática, aí a gente vai realmente filosofar a partir do pensamento heideggeriano. Esse texto, ele é um texto filosofante a respeito da temática filosofia. Por isso que eu considero ele fundamental para o entendimento mesmo do que se trata, do que é realmente a filosofia. E aí é por isso que Heidegger ele vai ter um cuidado extremamente forte para que não conduza essa discussão de uma forma muito aleatória, de uma forma muito superficial. E ele quer realmente, de uma forma dialética, até em alguns momentos, fenomenológica, melhor termo, analítica fenomenológica, fazer essa compreensão, mas sem perder de vista o foco do seu pensamento e o foco do que é para ele a filosofia. Então, de pronto, já no parágrafo primeiro, ele não faz esse alerta, e é o tempo inteiro fazendo alerta no texto, que vai apontar para alguns direcionamentos que ele considera mais seguro para essa discussão. Por isso que ele diz assim, com esta questão tocamos em um tema vasto. Então, quando ele fala de um tema vasto, é a própria filosofia, porque são pelo menos aí 2.600 anos de história, de pensamento, de produção de conhecimento. Não dá para você esgotar em um texto como esse, obviamente, e nem dá para esgotar numa reflexão corriqueira, simples, rápida. Não dá. É preciso que a gente realmente caminhe nessa trilha, caminhe nessa reflexão e busque esse entendimento da melhor forma possível. Heidegger, ele vai nos contribuir, vai nos ajudar para que a gente não fique justamente em discussões em que não vai contribuir propriamente para o entendimento da própria filosofia. E às vezes ela vai acabando se perdendo. Wittgenstein, filósofo do século XX, responsável pela virada linguística, ele, inclusive, com relação à filosofia, ele vai dizer que, em algum momento, a filosofia se perde exatamente pelas problemáticas da linguagem. E aí, esse é o cuidado de Heidegger, porque, às vezes, o pensamento ele está além da própria linguagem. A linguagem não acompanha o pensamento. E essa possibilidade de perda, de compreensão, de entendimento, pode justamente ocasionar algumas consequências seríssimas com relação à filosofia. Como, por exemplo, o preconceito. Quando diz assim, o filósofo fica divagando, o filósofo ele viaja, é coisa de louco. Esse tipo de fala, esse tipo de compreensão equivocada da filosofia atrapalha muito mais do que ajuda. Porque, na verdade, não é que a filosofia está viajando, não é que o filósofo ele está fazendo aí uma reflexão sem sentido, dentro de uma proposta não lógica, digamos assim. Mas é porque realmente a profundidade das suas reflexões, aonde ele quer nos levar nesse caminho, é um caminho realmente muito complexo. E aí, essa complexidade dessa reflexão, desse pensamento, pode não favorecer, em linhas gerais, justamente para determinados indivíduos, sujeitos, acompanharem essa reflexão, estarem muito distantes. Platão tinha uma boa colocação a respeito disso. Está na Alegoria da Caverna, na República, livro 7, onde Platão vai dizer o seguinte, que determinados indivíduos, por alguma razão, foram acorrentados numa caverna, e aí, em determinado momento, um desses indivíduos
se liberta, quebra a corrente, sai da caverna, vê o mundo lá fora como realmente ele é, e aí retorna para a caverna para dizer aos outros que aquela realidade na caverna não é a realidade mesma. E esses outros que estavam lá não compreendem o que aquele indivíduo está dizendo. Porque o que ele viu, o que ele presenciou, o que ele agora tem como bagagem, como material, como ferramenta, como linguagem, como representação mental, é muito superior daquelas pessoas que ficaram ali acorrentadas. O que Platão estava querendo dizer com a alegoria, na verdade, era o seguinte, que o filósofo, e o quem se libertou foi justamente o filósofo, na linguagem de Platão, o filósofo, muitas vezes, ele sai daquela realidade que os outros estão acorrentados, que os indivíduos estão acorrentados. E aí o risco desse filósofo não ser compreendido, exatamente por ele estar num degrau a mais, não a mais no sentido de ser melhor daquelas pessoas, mas no sentido de compreensão mesmo, de realidade. Por ele estar nesse degrau acima, nesse degrau que não é superficial, nesse degrau que requer mais reflexão, nesse degrau que requer mais esforço, inclusive de proposta didática para ser compreendido, é muito mais difícil para esse filósofo. E, consequentemente, é muito, muito complexo para que aquelas pessoas entendam de uma hora para outra no filósofo que quer nos levar. Então, não é que há uma viagem, não é que há uma divagação em relação ao que está sendo proposto, mas é porque realmente a linguagem filosófica, em alguns momentos, ela transcende completamente a proposta de compreensão corriqueira, a proposta de compreensão geral das coisas. E aí requer justamente esse esforço. E é nesse sentido que Heidegger, na primeira parte já do texto, ele nos alerta. Diz assim, ó, cuidado, essa questão é muito vasta. E por ser vasta, permanece até indeterminado. Então esse indeterminismo, muitas vezes, é necessário até. Porque não é a pressa que vai fazer com que você finalize a proposta. Não é a ansiedade que vai propor, assim, de forma definitiva, conceitual, que você finalize a ideia da filosofia. A filosofia, ela, em alguns momentos, ela transcende mesmo. A filosofia requer que ela fique lá, nesse indeterminismo, para que você não venha a provocar um conceito, provocar uma proposta, uma ideia, que acabe se equivocando. Inclusive, é interessante dizer isso de Platão e dizer isso de Heidegger nesse texto, porque quando Heidegger vai observar Platão, ele vai dizer exatamente isso a respeito de Platão, que Platão, Aristóteles, a tradição filosófica como um todo, se equivocou porque queria dar respostas a respeito das problemáticas que foram surgindo ali na origem da filosofia. Com a arqué filosófica, com os filósofos pré-socráticos, especificamente a respeito de Heráclito, Parmênides, que estão ali no âmbito paradigmático da ontologia filosófica. Então, esses equívocos provocados pela tradição, especificamente Sócrates, Platão, Aristóteles, que são os filósofos, digamos, base da construção do pensamento filosófico, porque são sistemáticos nessa construção. Essa sistematicidade, essa construção que foi feita a partir justamente dessa perspectiva pós-filósofos da natureza, provocou uma certa ansiedade e desvios. Essa é uma das alegações. E aí, por essa razão, a filosofia também ficou indeterminada em suas próprias conceituações. Para dizer o que é propriamente filosofia, era preciso retomar esses filósofos pré-socráticos originários, que foram eles que deram o pontapé inicial, foram eles que construíram os primeiros princípios, foram eles que realmente deram ao mundo, ao Ocidente especificamente, a condição de você pensar por essa via do que a gente chama de filosofia. E aí, ao longo da história, muitos pensadores se aderiram a essa proposta, mas cometendo alguns equívocos naquilo que era proposto mesmo à filosofia. Então, por ser indeterminado, como diz Heidegger,
podemos tratá-la sob as mais diferentes pontos de vista e sempre atingiremos um certo grau de acerto. Em que medida? Na medida em que você faz algumas reflexões, você faz propostas, você vai com isso construindo conhecimento, desenvolvendo a razão. Então, há um certo acerto, mas também pode-se dizer ao contrário, que também há equívocos, são erros constantes, e que é preciso, inclusive, filtrar tudo isso. Então, pelo fato de, na abordagem desse tema tão amplo, se interpenetrarem todas as opiniões, corre o risco de nosso diálogo perder a devida concentração. É claro que justamente esse é o ponto. O que Heidegger justamente não quer é perder o ponto, é perder a concentração. Nessa conversa, nessa reflexão, nesse texto, ele quer focar o tempo inteiro do que realmente se trata a filosofia, sem muito voltar para esses equívocos, digamos assim, da tradição filosófica, onde, segundo ele, realmente é extremamente problemático você partir somente desse ponto de vista. Então, por isso vamos tentar determinar mais exatamente a questão. E qual é a questão? Né? Para Heidegger, qual é a questão da filosofia? A questão é como ter segurança nessa reflexão filosófica, para dizer o que é a filosofia. Qual é o ponto de partida, digamos assim? E aí, para ele, é justamente delimitar qual é o caminho correto. Qual é o caminho mais acertado? Qual é o caminho que vai nos levar ao mínimo de equívocos, ao mínimo de reflexões em que vai nos tirar a concentração, o foco. Então, esse é o ponto, né? É encontrar o caminho correto, é encontrar realmente a direção para essa reflexão. E aí, como Heidegger diz, concedemos que este não é o único caminho, né? Ou concebemos ou concedemos que este não é o único caminho. Porque existem outros caminhos. O que Heidegger está apontando aqui é um desses caminhos. Se vai ser o mais correto ou não, no final da reflexão é que a gente pode dizer alguma coisa. Então deve ficar mesmo em aberto se o caminho para o qual desejaria chamar a atenção do que se trata aqui é, na verdade, um caminho que permite levantar a questão e, consequentemente, respondê-la. Porque o que interessa mesmo em todo esse discurso é responder. O que é a filosofia? Então, por isso que ele então repete no texto o que é isso a filosofia. Do que estamos falando aqui. Então, falamos sobre a filosofia, de certa maneira, com a pergunta, a gente já aponta para o direcionamento. A gente já tem uma certa certeza sobre aquilo que a gente quer. Porque não adianta você, ao perguntar, já sair explicando. Heidegger, quando bota a pergunta inicial como título, ele faz de propósito. Ele faz de propósito para que a gente possa justamente mergulhar de pronto. Vem cá, do que vocês estão falando? Estou falando do que é a filosofia. Então, sobre a filosofia, é isso que importa aqui. Então, perguntar desta maneira, do ponto de vista em que a gente tem que realmente adentrar sobre essa problemática, a meta, então, é penetrar realmente profundamente no que é a filosofia. E aí submeter o nosso comportamento, em termos de método, a justamente as leis da própria filosofia. Ou seja, como nas palavras de Heidegger, do filosofar. Então, essa direção, ao mesmo tempo, oferece também a garantia de que nos movemos no âmbito da filosofia e não fora dela. Em linhas gerais, o que Heidegger está querendo nos dizer é que, ao perguntar o que é a filosofia, e a proposta do título, a proposta do texto é justamente essa, então a gente não corre o risco de sair dela. Permanece com a filosofia para pensar a filosofia. Essa é a proposta. Então, o caminho da nossa discussão deve ser, portanto, de tal tipo e direção
que aquilo do que a filosofia trata atinge a responsabilidade. E justamente essa responsabilidade é o que Heidegger o tempo todo vai discorrer em sua obra, em seus textos, que é sobre o ser, que é a discussão ontológica mesmo que ele quer fazer. Essa é a proposta. Porque quando se fala em filosofia, eu acho que uma das palavras que estão realmente presentes em qualquer discussão filosófica é a questão da existência, é a questão do ser, é a questão do ente, a questão da realidade, da verdade, do pensamento. Então, todos esses pontos vão estar presentes na filosofia. Mas quando a gente fala sobre verdade, sobre existência, sobre liberdade, sobre política, ética, lógica, enfim, todas essas palavras, as palavras só são porque a gente concebe como sendo. Então, por isso que para Heidegger, o ser é realmente o ponto a ser discutido. E nesse caso aqui, eu até antecipo uma reflexão, uma questão que Heidegger quer nos levar, que é o ser da filosofia. A filosofia, obviamente, como qualquer outra coisa que o ser humano pensa, ele tem seu ser. E nesse caso aqui, a pergunta, o que é a filosofia, vai remeter exatamente para o ser da filosofia. E qual seria esse ser da filosofia? Né? Que não é uma tarefa muito fácil, uma tarefa bem complicada, é uma tarefa difícil, porque quando você pergunta sobre qualquer outra coisa no sentido do objeto dessa coisa, fica mais ou menos aparente o objeto dessa coisa. Né? Esse objeto, ele mais ou menos já se mostra enquanto aspecto, enquanto forma, enquanto característica, definição, conceituação, mais ou menos se mostra. Agora, no que diz respeito a o ser da filosofia, já não se mostra, já não é tão nítido, já não é tão claro, não tem propriamente uma forma. E até existem aquelas discussões a respeito da filosofia, se ela, por exemplo, é útil, é inútil, e aí justamente se reportando uma certa utilidade da filosofia, como se fosse uma ferramenta, como se fosse um objeto, como se a filosofia fosse realmente um instrumento que vai te levar para algum lugar, que, sei lá, que vai fazer com que você realize uma determinada tarefa obrigatoriamente. E nem sempre isso é fato, nem sempre isso é verdade. A filosofia pode nos surpreender em relação a essa questão. Ela pode ser completamente inútil, no sentido literal da palavra. A filosofia ela tem muito mais a ver com a nossa contemplação, com a nossa admiração, com a nossa curiosidade, com a nossa condição existencial, que é justamente o ponto que Heidegger vai querer nos apontar. Então, às vezes a filosofia ela não tem propriamente uma utilidade prática, uma utilidade concreta, como a contemporaneidade exige em qualquer outra coisa. É por isso que, muitas vezes, os alunos, ao estudarem a filosofia, por exemplo, questões como o próprio ser, a questão como a verdade, questões como a sua existência, a vida, a convivência, o outro, o mergulho de si, essas questões geralmente não são, assim, por alguns indivíduos, alguns alunos, não é visto como algo realmente assim importante. Porque o importante seria, para ele, de repente, estar utilizando aquele conhecimento como um trampolim, uma ferramenta, algo que vai levar ele para algum lugar, que vai proporcionar a ele um salto em termos de construção social, de construção até mesmo mercadológico, capitalista. E isso não vai ser uma garantia, né? A filosofia não é garantia disso. A filosofia, às vezes, ela nem contribui nem para diminuir as nossas angústias. Ela, às vezes, ela aumenta a angústia. É um certo risco ela aumentar a angústia. Por que ela faz isso? Porque ela faz esse mergulho, ela escancara
aquilo que é a verdade mesma? E se a angústia, e se o temor, o pavor é critério de existencialidade e é uma verdade humana, então a filosofia vai apontar isso de forma muito clara e não vai deixar muita alternativa até, a depender da reflexão que você está fazendo, da credibilidade que você está dando. Então, muitas vezes, ela não vai te dar nem alternativa nesse sentido. Ela vai te jogar, te lançar realmente nessa realidade, nessa verdade. E muitas vezes as pessoas não estão prontas a escutar esse tipo de coisa. Por exemplo, Heidegger, aqui que a gente está vendo o texto, ele é muito claro em dizer que o nada é o que dá sentido. Isso parece até contraditório, mas como a filosofia heideggeriana ela não se pauta propriamente por uma lógica aristotélica, ela se pauta muito mais por uma reflexão analítico-fenomenológica, então não está preocupado muito se isso vai ser contraditório. O contraditório talvez seja o mais verdadeiro. E aí a dialética já fala muito a respeito dessa questão, apesar de não ser um pensamento dialético, mas Heidegger é muito profundo quanto a essas questões, no sentido de dizer o nada talvez seja o que dá sentido. Eu estou dizendo talvez aqui, sou eu, né, dizendo. Mas Heidegger vai dizer, o nada é o que dá sentido. O nada é o que proporciona a compreensão. O nada é o horizonte de possibilidade que a gente tem enquanto Dasein, que é um termo, Dasein aqui é o ser lançado, o ser aí, traduzindo, a grosso modo, para o português. Né? Então é a nossa condição humana, a nossa condição enquanto seres existenciais, é o ente especial que tem a condição de compreensão, compreensão enquanto justamente esse horizonte de possibilidade. Então, muitos até acusam Heidegger de um certo niilismo na sua filosofia, e não, quem é estudioso de Heidegger não enxerga bem o niilismo em Heidegger. Na verdade, é uma busca pela autenticidade o tempo inteiro. O que é autêntico nas discussões? Então, por isso que Heidegger ele não se porta para algo que vá causar um certo constrangimento. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o desvelamento mesmo das coisas, com a autenticidade mesmo das coisas. Então, essa questão, por exemplo, de um certo sentimentalismo a respeito da filosofia, ele já tende a deixar de lado. Não é o mais importante, vamos dizer assim. Então, a literatura, inclusive, ele vai dizer isso, essa parte do texto aqui, não vai ser o ponto fulcral da discussão. A literatura é muito importante, principalmente a poesia, que Heidegger até vai depois lançar a filosofia por esses caminhos, mas não é o ponto fulcral. Não é aonde Heidegger quer nos levar. Às vezes, a fantasia literária, a fantasia sentimentalista, faz com que você racionalize pouco a questão. E a filosofia, ela é realmente pautada sobre a égide da ratio, da razão. Sem a razão, a filosofia não teria sustentação, vamos dizer assim. A sustentação seria praticamente impossível sem essa razão. Eu estou colocando praticamente porque a discussão sobre a razão também é pertinente. A pergunta sobre a razão filosófica, ela é pertinente. Porque não é qualquer razão. E é isso que Heidegger também aponta aqui, nessa parte. Então, muito cuidado também a respeito de que razão você está se referindo. Qual é a razão que você está falando? Então, o texto aqui, ele vai nos lançando para uma série de indagações, para uma série de perguntas que estão ali no caminho da filosofia. A gente vai trilhando aqui a nossa reflexão a respeito da filosofia, com Heidegger, no texto, a partir do texto, e a gente vai encontrando os elementos filosóficos. A razão é um desses elementos filosóficos. E outros elementos que estão no caminho, atrapalhando para que a gente possa entender esse caminho seguro que Heidegger aponta, ele vai afastando, ele vai tirando ali do caminho.
como, por exemplo, o sentimentalismo, a própria literatura, entre aspas, né, que vai saindo ali do caminho para uma compreensão mais aprofundada. Desculpe aí, eles estavam ligando aqui, eu tenho que retornar. Então, só continuando, tem essa problemática, né, da filosofia. Tem essa problemática no sentido de que, para a compreensão mesma da filosofia, você vai ter que aprofundar em alguns elementos que são próprios da filosofia e outros elementos que não são, que atrapalham muitas vezes a compreensão filosófica, a gente vai ter que ir afastando. Eu não digo afastar em definitivo, porque de alguma forma todos esses elementos eles vão se interligar de alguma maneira. Mas para a compreensão mais nítida do que se trata o filosofar propriamente, acaba que não favorece a partir desses elementos. E nesse caso aqui, quando ele faz a pergunta o que é a ratio, o que é a razão, essa pergunta me parece extremamente importante porque é um elemento filosófico. A razão é um elemento filosófico. Inclusive é um aporte. É uma condição realmente em que, sem ela, a filosofia não seria possível, ou não teria sentido, ou não haveria compreensão, ou não haveria interpretação possível, analítica possível. Então, são esses pontos. E a gente pode, nesse preâmbulo aqui ainda, dizer o seguinte: se o ser da filosofia é o que está em pauta, para que a gente possa mergulhar, e esses elementos, ao aparecerem, então eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que, por exemplo, a razão está no ser da filosofia. Esse é um ponto já que a gente pode antecipar aqui, sem nenhum problema. Então, muito cuidado com essa questão da razão, que Heidegger aqui até aponta, para que a gente possa compreender mesmo o que é essa razão. Então, onde e por quem foi decidido o que é a razão? Ele faz essa pergunta. E a ratio mesma, como senhora da filosofia, também a gente pode perguntar. Bom, se é dessa forma, e a gente precisa, nesse caso, responder a isso, com que direito foi determinado que a razão e essa pessoa que decidiu que a razão era assim é a filosofia propriamente? Respostas negativas ou não, sabemos que a filosofia está em marcha na história, como diz Heidegger, e a filosofia ela anda justamente com esse elemento importante para a sua condição mesma, que é a razão. Então, é preciso colocar em discussão, é preciso colocar em suspeita, mas, ao mesmo tempo, é preciso dizer que é um dos elementos que a gente tem que examinar nessa trilha, examinar nesse caminho, que é tão importante, que é tão fundamental. Por isso que Heidegger, ao fazer justamente esse levantamento, essa suspensão dessa questão da razão e também da filosofia, ele vai também dizer o seguinte: do que foi dito, deduzimos primeiro apenas isto. É necessário maior cuidado se ousarmos inaugurar um encontro com o título, que é a filosofia. Então, é preciso justamente, nesse início aqui, dizer isso. Tem cuidado. Porque pode ser que a gente não compreenda propriamente por essa via ou entenda a filosofia por outros mecanismos. E esse cuidado exige primeiro que procuremos situar a questão num caminho claramente orientado, como já foi dito aqui algumas vezes, para não devagarmos através de representações arbitrárias e ocasionais a respeito da filosofia. Isso aí eu já comentei com vocês, que inclusive existe muito preconceito, né, a respeito da filosofia, enfim, e não só por parte dos comuns, do senso comum,
mas também dos acadêmicos mesmo, até os estudiosos da própria filosofia. Então é preciso ter esse cuidado. Como, porém, encontraremos o caminho no qual poderemos determinar de maneira segura a questão, ele retoma essa pergunta, né? O caminho para o qual desejaria apontar agora está imediatamente diante de nós. E precisamos, pelo fato de ser o mais próximo, achamos difícil. Mesmo quando o encontramos, movemos-nos, contudo, ainda sempre desajeitadamente nele. Perguntamos, o que é isso, a filosofia? E aí, ele vai dizer, a questão mesmo é a própria filosofia. A questão mesmo é a palavra filosofia. E aí é um ponto, assim, que a gente precisa aqui fazer alguns apontamentos. Veja, quando a gente vai pensar na filosofia e pensar nessa questão mesma da filosofia, que é isso, a filosofia, é preciso, claro, retornarmos à sua originalidade. É preciso a gente ir lá a fundo a essa originalidade e pensar a filosofia dentro dessa condição em que ela nasceu, para que nesse nascedouro a gente possa enxergar de alguma maneira como ela nasceu. E é por isso que ele faz questão de se reportar à Grécia, se reportar à sua filologia, à sua etimologia, porque é na etimologia, é na filologia da palavra que a gente pode justamente encontrar alguns dos elementos mais fulcrais, mais importantes. E nesse caso aqui, o Heidegger, ele inclusive escreve como se escreve na Grécia, né? Filosofia. Filo, no caso aqui, tem uma conotação como, por exemplo, amante, amigo, amizade, uma proximidade, vamos dizer assim, uma relação íntima. Com o quê? Com Sofia. No caso, sabedoria, conhecimento. Então, a filosofia, ao pegar a palavra inicial, amigo, o amante, e a outra palavra, sabedoria, conhecimento, a gente pode traduzir dessas duas formas, e ao juntar essas duas palavras, ela dá um indicativo do que ela é. Então, ela é amigo do saber. Ela é amante do saber. Amante do conhecimento. Então, aquele que pratica a filosofia, necessariamente, tem que ser também amante do saber. Ou ter, pelo menos, a curiosidade do saber, a admiração pelo saber, o apego pelo saber, o respeito pelo saber, pelo conhecimento. Então, o filósofo, a filosofia, em linhas gerais, seria aquele que tem respeito pelo conhecimento. É aquele que tem uma relação íntima pelo conhecimento, com o conhecimento. O conhecimento é um elemento fundante, a sabedoria é o elemento originário, é o elemento primeiro da filosofia. Então, dá para você falar em filosofia sem saber? Dá para você falar em filosofia sem conhecimento? Para Heidegger, parece que não. Parece que não há outro caminho a ser tomado. Parece que não há outra alternativa a não ser pegar esse caminho aqui da palavra grega. E aí não para fazer o caminho superficial, dizer apenas isso, mas para dizer que, ora, se o filósofo é o amante do saber, se aquele que pratica a filosofia é o que realmente tem a filosofia como algo mais importante, então, como é que se constrói o saber? Como é que se faz o saber? Por quem se faz? Quem é que faz o saber? Então, são outras perguntas suscitadas aqui que vão margear esse caminho, que vão tangenciar o caminho. E é por isso que a chance
de equívocos nessa questão em específica, tendo em vista que é isso mesmo, a filosofia, então o acerto para dizer o que é ela é muito grande. Então, eu posso dizer, em linhas gerais, independentemente de você fazer o curso de filosofia ou a disciplina de filosofia, que todo aquele que ama saber, ama conhecer, é, de certa forma, um filósofo. E não vai estar errado, vai estar correto. No entanto, porém, o que os gregos fizeram com essa palavra é algo muito maior do que isso. Não é apenas gostar do saber. Não é apenas ter uma relação com o saber. Não é apenas uma sabedoria qualquer. Mas é uma sabedoria muito bem elaborada, muito bem pensada. É realmente um trilhar por um saber profundo. Então não basta só querer saber. Não basta ser somente o colega, digamos, do conhecimento. Tem que amar mesmo o conhecimento. Amar a ponto de aprofundar-se nesse conhecimento. Então, o filósofo ele não é superficial. O filósofo ele é profundo nessa busca pelo saber. E isso tem que ficar muito claro nessa discussão, porque se você se desvia de sair, você se desvia da própria filosofia. Você começa a dizer que a filosofia é outra coisa, a filosofia passa a não existir enquanto filosofia. O conceito, a determinação, entre aspas, aqui do que se quer dar a respeito da filosofia não ocorre. Você está desviando o olhar que deveria ter propriamente a respeito da filosofia. Então, a filosofia, nesse caso aqui, ela carece desse retorno grego à palavra originária, filosofia, amigo, amante do saber, da sabedoria, do conhecimento. E não se pode se desvencilhar disso. Por isso que Heidegger diz assim, desta maneira, a palavra grega filosofia é um caminho sobre o qual estamos a caminho. Conhecemos, porém, este caminho apenas confusamente, ainda que possuamos muitos conhecimentos históricos sobre a filosofia grega e a possamos difundir. Então, esse é o caminho, parece que é esse mesmo, a vereda que ele quer trilhar, porém, ainda precisa mais esclarecimentos, porque, como eu já falei, não basta você ficar somente na etimologia, não basta você dizer apenas que filosofia é amigo do saber, mas é o caminho. Para responder a pergunta inicial e entender o que é a filosofia, é o caminho. Então, a palavra nos diz que a filosofia é algo que, pela primeira vez e antes de tudo, vinca a existência do mundo grego. Vinca no sentido de vincular a existência do mundo grego. Não só isso, a filosofia determina também a linha mestra da nossa história ocidental europeia. A batida expressão filosofia ocidental europeia é, na verdade, uma tautologia. E por quê? Bom, o que é tautologia? É quando você repete uma verdade com a verdade mesma, com a própria verdade. Então fica se repetindo desnecessariamente como uma redundância verdadeira. Então, no caso aqui, dizer que a filosofia ocidental é europeia é a própria linha da filosofia grega seria, na verdade, uma tautologia. E por quê, segundo Heidegger? Porque a filosofia é grega em sua essência. Então, dizer que a filosofia é europeia ocidental e a Grécia é europeia ocidental, então seria, na verdade, uma tautologia, uma redundância. E grego significa a filosofia é, nas origens de sua essência, de tal natureza que ela primeiro se apoderou do mundo grego e só dele usando para se desenvolver. Aqui ele simplesmente está situando, né, a localidade. Heidegger está somente dizendo aonde é que fica mesmo essa questão da filosofia. Para onde é que a gente pode partir territorialmente da questão filosofia. E ele vai dizer taxativamente que começa lá na Grécia
Há uma discussão paralela que diz que a filosofia não é somente grega, não só existe filosofia grega em sua origem. Outros vão dizer que não, Egito, Índia, China, sei lá, no Oriente, alguma coisa assim, vai ter filosofia. Mas, para alguns teóricos, acadêmicos, que analisam, que estudam a filosofia, só é possível falar em filosofia em sua origem mesmo na Grécia, por causa das suas peculiaridades, das suas pormenores originárias. Não dá para negar isso. Não dá para negar. De fato, as discussões dessa ordem que estamos aqui traçando é realmente por essa palavra filosofia, por essa localidade ocidental europeia grega. Então, Heidegger, nessa perspectiva aí, ele quer realmente situar a questão. Mas a essência originariamente grega, da filosofia, é dirigida à denominada época e da sua vigência na modernidade europeia, por representação do cristianismo. A hegemonia desta representação é medida pela Idade Média. Entretanto, não se pode dizer que, por isso, a filosofia se tornou cristã. Quer dizer, uma tarefa de fé na revelação das autoridades da igreja. A frase, a filosofia é grega em sua essência, não diz outra coisa que o Ocidente e a Europa, e somente eles são na marcha mais íntima da sua história originariamente. Os filosóficos, né? É um alerta, mais uma vez. Heidegger quer justamente tirar aqueles elementos que atrapalham o entendimento da filosofia, na visão dele. E é claro que a gente pode contestar isso, concordar ou não a respeito dessa questão, mas um dos pontos que para ele atrapalha é justamente dizer que a filosofia grega, ela de alguma forma só realmente ganhou sentido, se fez realmente enquanto filosofia, a partir das revelações das autoridades da igreja ou essa ligação com a filosofia cristã. Ele vai dizer que não necessariamente. É evidente que a interpretação do clero, da igreja, vai proporcionar um outro patamar filosófico. Na visão de Heidegger, equivocado também, equívocos foram cometidos ali, mas não deixa de ser uma grande contribuição no aspecto da divulgação da própria filosofia. Então, consideremos por um momento o que significa o fato de caracterizarmos uma era da história da humanidade, como, por exemplo, a atômica. A energia atômica descoberta e liberada pelas ciências é representada como aquele aquele poder que deve determinar a marcha da história. Entretanto, a ciência nunca existiria se a filosofia não a tivesse precedido e antecipado. A filosofia, porém, é filosofia. Esta palavra grega liga nosso diálogo a uma tradição historial, pelo fato de essa tradição permanecer única. Ela é também unívoca. A tradição designada pelo nome grego filosofia, tradição nomeada pela palavra historial filosofia, mostra-nos a direção de um caminho na qual perguntamos o que é isto, a filosofia. Bom, em linhas gerais, o que Heidegger quer frisar com esse parágrafo é o seguinte: dizer que a ciência, de alguma forma, é mais importante do que a filosofia, que a ciência proporciona uma compreensão maior do que a filosofia, é algo completamente ignorante. É algo completamente sem sentido. Porque, na verdade, como ele quer apontar aqui, a filosofia precede, antecipa qualquer ciência, qualquer conhecimento. Antes de ser cientista, digamos assim, você é filósofo. Você pratica filosofia, você faz filosofia. Então, não é porque você está fazendo uma determinada ciência hoje que a filosofia desapareceu, ou que ela vai desaparecer, porque ela está antecipada, de algum modo, ela está colocada de alguma forma, até porque você só pergunta para fazer alguma descoberta científica, para desenvolver algum pensamento, porque você quer saber, porque você tem uma relação íntima com a palavra filosofia,
porque a filosofia, de alguma forma, ela se faz presente justamente nessa condição de querer desvelar o que são as coisas do mundo, da realidade, da existência, do ser. Então, por mais que você desenvolva as ciências, as técnicas, inclusive, ali está precedido a filosofia. Ali está antecipado o legado grego filosófico que originou tudo isso. Então, não dá para dispensar a filosofia em nenhuma hipótese só porque a gente hoje fala de outra coisa no sentido científico. Por essa razão, Heidegger vai dizer: a tradição não nos entrega a prisão do passado irrevogável. Transmitir é um libertar para a liberdade do diálogo, com o que foi e continua sendo. Se estivermos verdadeiramente atentos à palavra e meditarmos que ouvimos o nome filosofia, nos convoca para penetrar na história originária grega da própria filosofia. Por isso que a palavra filosofia está, de certa maneira, na certidão de nascimento da própria história. Podemos dizer, ela está na certidão de nascimento de tal época da história universal que se chama, por exemplo, a época atômica. Por isso, somente podemos levantar a questão, o que é isso a filosofia, se começarmos um diálogo com o pensamento do mundo grego. Eu acho que o parágrafo é muito claro no que Heidegger quer apontar. Quer dizer o seguinte: não dá para falar da história do mundo ocidental, especificamente, sem levar em consideração a filosofia grega. Sobre esse legado em que a filosofia, lá na sua origem, enquanto princípio, proporciona para a própria condição de conhecimento do mundo. Então, se você fala em ciência hoje, aí ele está se reportando à questão atômica, porque isso era a época dele, em termos técnicos, científicos, mas esse atômico jamais seria possível se aquele pontapé lá na Grécia não fosse dado. Por quê? Pela forma de ser da filosofia. Pela proposta mesmo da filosofia. Pelo viés filosófico que faz com que as coisas ocorram em termos de conhecimento. O paradigma racional, o paradigma filosófico, que ainda está em vigor e permanecerá por muitos e muitos séculos, ele é extremamente importante porque foi ele, e está sendo ele, que provoca isso que a gente chama hoje de saber. Que a gente chama de saber especializado, saber técnico, saber científico, o saber de modo geral. O saber, esse saber profundo na qual mergulhamos quando a gente faz o conhecimento mais elaborado, mais profundo. Então, a filosofia é isso. E essa importância, ele começa na Grécia. A Grécia dá esse pontapé. Por essa razão, por esse motivo, a filosofia, ela faz com que a gente mergulhe, de certa forma, justamente nessa proposta grega do mundo ocidental e permaneça justamente nesse mundo grego até o presente momento. Outro alerta, Heidegger faz. Porém, não apenas aquilo que está em questão, a filosofia é grega em sua origem, mas também a maneira como perguntamos. Mesmo a nossa maneira atual de questionar ainda é grega. E aí, quando ele diz assim, a maneira como questionamos, esse questionamento mesmo, mais trivial, sabe? As estrelas, os micro-organismos, o macro e o micro-universo. E continuamos curiosos. A gente continua se perguntando o que é isso. E vai permanecer por muitos e muitos séculos, né, essa pergunta. Então é grega na origem. Foram os gregos que sistematizaram, digamos assim, esse questionamento. É claro que outras civilizações já perguntavam o que são as estrelas, o que é a natureza e tal, mas sistematizar, mas desenvolver uma disciplina
racional do pensamento enquanto instrumento para entender, só a filosofia quem realmente proporcionou isso. Não há outra possibilidade, não há outra condição. A condição é esta, está posta. Né? Então, perguntamos, o que é isso? Em grego, isto é, tin estin, a questão relativa ao que algo seja permanente. Aliás, permanece. Todavia, multívoca. Podemos perguntar, por exemplo, o que é aquilo lá longe? Obtemos a resposta. Uma árvore. A resposta consiste em darmos um nome a uma coisa que não conhecemos exatamente. Portanto, entretanto, questionar mais. O que é aquilo que designamos árvore? Com a questão agora posta, avançamos para a proximidade do tit estin, grego. E aquela forma de questionar, desenvolvida por Sócrates, Platão, Aristóteles, estes perguntam, por exemplo, o que é isto, o belo? O que é isto, o conhecimento? O que é isto, a natureza? O que é isto, o movimento? Então, essa forma de questionar, de querer saber profundamente as coisas, no sentido realmente da essência das coisas, é o que proporciona a filosofia ser realmente diferenciada na pergunta, de ser a filosofia o pontapé realmente do conhecimento possível, tecnicamente e cientificamente falando. Por mais que a gente tenha esse desenvolvimento hoje, século XXI, e aí na época de Heidegger 20, por mais que tenhamos tudo isso em termos técnicos, a pergunta no sentido do que é isto, em sua essência, lá grega, da perspectiva de querer esmiuçar profundamente as características fundantes de cada coisa, é o que torna realmente a pergunta o que é isto diferente. Que é o que Heidegger vai dizer. É o tit estin. Não é perguntar pelo perguntar. Não é atrás do nome da coisa, como Heidegger aponta. Mas é para que eu possa ter um encontro com o ser daquela coisa. A essência daquela coisa. E é por isso que eu falava lá no início, que quando a gente fala em filosofia, e Heidegger colocou justamente no parágrafo final da primeira página, dizendo exatamente isso. Quando a gente faz filosofia, com a palavra na sua originalidade, grega, ocidental, é em busca do ser da coisa, ser da árvore, ser do conhecimento, ser da natureza, o ser do belo. Então, Aristóteles, quando perguntou, Sócrates, quando perguntou, Platão, quando perguntou o que é isto, ele não estava querendo saber o nome da árvore lá longe, ele estava querendo saber a essência da árvore. O nome ele já tinha até. Então, o que é isto a árvore? O que é isto o movimento? Essas coisas que a gente nomeia, ela, evidentemente, ela está numa condição de pensamento. Por isso que Heidegger vai querer aprofundar essas discussões. Não há por que ter pressa na resposta, como eu já falei no início. Porque se você tem pressa, você pode pegar o caminho errado para responder propriamente o que é isto, a coisa aí. Seja lá o que for. E aí corre o risco de, mesmo com o comportamento filosófico, com a ação filosófica, você cometa equívocos, você erre. Então, para que não ocorra isso, você precisa ter cautela. E aí entender, a partir das perguntas mais bem colocadas, vamos dizer assim, para que também a resposta venha bem colocada, para que o caminho realmente seja o mais coerente possível. Assim, por exemplo, a filosofia de Platão é uma interpretação característica daquilo que quer dizer o ti. Heidegger faz essa citação aqui no texto, né?
Então, isso significa precisamente a ideia. O fato de nós, quando perguntamos pelo ti, pelo quid, nos referirmos à ideia. Não é absolutamente evidente. Aristóteles dá outra explicação do ti que Platão. Outra ainda da Kant e também Hegel, a respeito do ti, do mundo diferente. Sempre se deve determinar novamente aquilo que é, questionado através do fio condutor que representa o ti e o quid. Ou seja, o que? Em todo caso, quando referimos à filosofia, perguntamos o que é isto? Levantamos uma questão originariamente grega. Ou, em outras palavras, o que Heidegger quer alertar é o motivo pela qual ele inicia justamente o texto aqui pela pergunta, o que é isto? Porque é justamente se reportando ao grego originário, que é o ti quid. Então, me parece muito claro quando Heidegger nos conduz por essa linha de reflexão, que é justamente fazer com que a gente não venha aqui cometer alguns equívocos como foram cometidos ao longo da história. O que ele quer realmente é fazer com que a gente trilhe pelo caminho que ele está apontando. E o caminho que ele está apontando é evidente, que é a originalidade grega. O que é isto, tal coisa. E ao perguntar o que é isto, qual tal coisa, no sentido da natureza, no sentido do movimento, no sentido do conhecimento, no sentido do belo, como colocou outros pensadores lá na origem, é a mesma forma quando você pergunta o que é aqui a filosofia. E aí, com essa pergunta, eu não estou querendo saber o nome filosofia, como eu perguntava sobre a árvore, mas eu estou querendo saber a essência da filosofia. Estou querendo saber o ser da filosofia. E é por essa linha de ideia, entre aspas, como ele coloca aqui, que quer que o pensamento aqui compreenda. O nosso pensamento, a nossa reflexão. Então, continuando aqui no texto, notemos bem, como diz ele, tanto o tema na nossa interrogação, a filosofia, como o modo como perguntamos o que é isto, ambas permanecem gregas em sua permanência, em sua proveniência, aliás. Nós mesmos fazemos parte dessa origem, mesmo então quando nem chegamos a dizer a palavra filosofia. Somos propriamente chamados de volta para essa origem, reclamados para ela e por ela, tão logo pronunciemos a pergunta, o que é isto, a filosofia? Não apenas no seu sentido literal, mas meditando no sentido profundo. Portanto, é aquilo que falava no parágrafo anterior. O que Heidegger quer, nada mais, nada menos, é justamente fazer com que continuemos a perguntar da mesma forma que os gregos originários perguntavam. O que é isto? Tal coisa. E com isso, não queremos dizer o nome da coisa. Não queremos apontar a coisa em sua qualidade, por exemplo. Qualidade no sentido de aspecto entificante, mas no aspecto do ser da coisa, da essência da coisa. É nessa perspectiva. A questão que é a filosofia não é uma questão que uma espécie de conhecimento se coloca a si mesmo. Filosofia da filosofia. A questão também não é de cunho histórico. Não se interessa em resolver como conheceu e se desenvolveu aquilo que se chama filosofia. A questão é carregada de historicidade, é historial, quer dizer, carrega em si um destino, nosso destino. Ainda mais, ela não é ela é a questão historial da existência da Europa Ocidental. O patamar, na verdade, que Heidegger quer dar aqui. Quando ele diz, bom, eu não estou aqui perguntando sobre a filosofia por perguntar o que é a filosofia. Eu não estou querendo aqui dizer, delimitar exatamente a filosofia é de tal sorte, é de tal forma.
que ocorreu em determinado tempo. Não é isso. Ele está dizendo, na verdade, que só estamos aqui, de certa forma, porque a filosofia, de certa maneira, ocorreu. Então, é o destino. É o que ele vai chamar aqui de historicidade. É o historial, que pertence justamente à condição existencial da Europa Ocidental. E a Europa Ocidental, entenda, mundo ocidental, na qual, inclusive, estamos também inseridos. Esse é um outro ponto que esse texto nos alerta. Então, se penetrar no sentido pleno e originário da questão, o que é isto, a filosofia, então nosso questionar encontrou, em sua proveniência historial, uma direção para nosso futuro historial. Encontramos um caminho. A questão mesma é um caminho. Ela conduz da existência própria ao mundo grego até nós. Então, é justamente nessa perspectiva. Pessoal, desculpem aí, eu estou compartilhando pelo celular, aí vez ou outra alguém me liga, aí acaba que aparecendo aí, tá bom? Mas aí relevem essa questão, faz parte desse âmbito tecnológico na qual estamos vivendo, tá bom? Mas então, continuando, a questão, portanto, filosófica se aprofunda justamente quando você delimita esse conduzir aqui que Heidegger quer colocar. Lembra do começo do texto? Temos que encontrar um caminho seguro. Me parece que o caminho seguro que Heidegger queria encontrar é justamente a forma de perguntar grega, é a originalidade grega, esse destino incomensurável aqui, que ele colocou para a filosofia no seu surgimento, e, consequentemente, dizer que ela não é uma questão de vontade de um ou outro, mas é a condição, é o paradigma, é a existência, é a essência do mundo ocidental. Então, o mundo ocidental, nessa perspectiva aqui, me parece que só é possível ser dito, só é possível ser falado com a própria história da filosofia. Não é possível, na leitura de Heidegger, você falar de mundo ocidental sem a filosofia. Por isso que ele vai dizer, se preservarmos na questão num caminho claramente orientado, todavia, não nos dá isto uma garantia de que já, desde agora, sejamos capazes de trilhar esse caminho de maneira correta. Já desde há muito tempo, costuma-se caracterizar a pergunta pelo que algo é, como a questão da essência. A questão da essência torna-se mais viva quando aquilo cuja essência se interpreta se obscurece e confunde, quando, ao mesmo tempo, a relação do homem para com o que é questionado se mostra vacilante e abalada. É mais um alerta. Heidegger escreve como aquele que diz, olha, cuidado, o que é que você está lendo? Eu quero aqui dizer a coisa de uma forma em que seja correta o pensamento. E de repente, quando ele vai nos trilhando aí nesse caminho, e que de repente você vai fazendo algumas conclusões, aí ele vai dizer, peraí, a gente chegou até aqui, mas evidentemente que tem alguns apontamentos necessários para que não ocorra novamente um desvio. E o desvio aqui, nesse caso, para Heidegger, seria você, de repente, fazer conclusões precipitadas. Como é o caso aqui. Não, agora já que eu encontrei o caminho, agora eu já sei o que é a filosofia. Ele diz, não é bem assim. Até porque apenas dizer que fazer filosofia é uma reflexão sobre a essência não diz tudo ainda a respeito da filosofia. É isso que ele quer dizer. Bom, se não diz tudo a respeito do que é a filosofia, então continuemos nessa busca, continuemos nessa proposta. Então, a questão do nosso encontro refere-se à essência da filosofia. E essa questão brota realmente de uma indigência e de se não estar fadada a continuar apenas num simulacro de questão para alimentar uma conversa. Então, a filosofia deve ter se tornado para nós problemática, enquanto filosofia. Isto é exato? Em caso afirmativo, em que medida se tornou a filosofia problemática para nós?
Isso, evidentemente, só podemos declarar se já lançarmos um olhar para dentro da filosofia. Para isso, é necessário que antes saibamos o que é isso, a filosofia. Bom, é aquela história da precipitação em relação a algumas conclusões da filosofia. Né? De repente você diz, eu já sei o que é filosofia. De repente você diz, não me interessa mais dizer o que é filosofia. Porque eu já sei qual é o caminho, eu já sei delimitar, eu já sei dizer o que é filosofia. E Heidegger vai dizer, bom, se de repente você ainda não sabe propriamente o que é filosofia, você vai criar simulacros de filosofia, engodos de filosofia, equívocos de filosofia. E isso não seria nada interessante para quem quer entender o que é mesmo a filosofia. Então, nas palavras dele, me parece evidente que falar sobre a essência da filosofia é algo que está aí como elemento. Assim como a razão é um elemento também. Mas será que dá para parar por aí? Será que já dá para dizer o que é filosofia propriamente? Para Heidegger ainda não. Para Heidegger precisa a gente continuar ainda nessa tocada, né? E olhar de uma forma mais profunda, mais cuidadosa. E é por isso que ele vai dizer, a filosofia nessa parecer, aliás, deixa eu recomeçar. A filosofia mesma parece ser este círculo. Suponhamos que não nos podemos libertar imediatamente do cerco deste círculo. Entretanto, é-nos permitido olhar para este círculo. Para onde se dirige esse olhar? A palavra grega filosofia mostra-nos justamente a direção. Em linhas gerais, o que ele está dizendo é o seguinte, que quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente questiona, mais parece que estamos num círculo de pensamento. Só que, ao perceber esse círculo, não me parece evidente dizer tudo a respeito do que é a filosofia por estar nesse círculo. E que por isso mesmo é importante percebermos o círculo e, com isso, justamente entender a direção da filosofia justamente pelo aspecto grego da palavra filosofia. É nessa perspectiva que Heidegger quer nos encaminhar nesse momento. Bom, ainda continuando, aqui se impõe uma observação fundamental. Se nos agora, ou mais tarde, prestarmos atenção à palavra da língua grega, penetramos numa esfera privilegiada. Lentamente vislumbramos a nossa reflexão que a língua grega não é um simples língua para a Europa que conhecemos. A língua grega, e somente ela, é logos. Disto ainda deveremos tratar mais profundamente em nossas discussões. Para o momento, sirva a indicação. O que é dito na língua grega é de modo privilegiado. Simultaneamente, aquilo que, em dizendo, se nomeia. Se escutarmos de maneira grega, uma palavra grega, então sigamos em sua legis. O que impõe, sem intermediários. O que ela expõe é o que está aí, diante de nós. Pela palavra grega, verdadeiramente ouvida de maneira grega. Estamos imediatamente sem presença da coisa mesma, aí diante de nós. E não, primeiro, apenas diante de um simples significado verbal. Bom, vamos lá. Eu já disse a vocês que para Heidegger a filosofia ela surge na Grécia, que a palavra filosofia, ao ser analisada justamente a partir de lá, é a maneira pela qual o caminho está correto para a compreensão mesma da filosofia. E aqui ele está reforçando a importância do grego, da língua grega. Que, segundo ele, a língua grega ela é logos. O que quer dizer isso? Bom, logos no grego, que tem muitas significações, mas propriamente significa palavra, verbo, razão, lei, princípio. Então, o que Heidegger está dizendo, em linhas gerais, seria que a língua grega, só ela, vai nos dar condições de entender o que é a filosofia.
para que a gente não cometa equívocos na interpretação mesma da filosofia. Mas você deve estar se perguntando, né? Mas por que tudo isso? Onde é que Heidegger quer chegar com tudo isso? Lembrando do seguinte, para ele, a filosofia é o destino da história ou da historicidade ocidental. Europa ocidental. Se estamos aqui da forma que estamos, século XX, XXI, é porque isso tudo iniciou com a filosofia. Foi ela quem proporcionou o saber, foi ela que proporcionou o conhecimento, foi ela quem nos deu a condição de pensar como pensamos, de perguntar como perguntamos, de questionar como questionamos. Mesmo na era atômica, como fala Heidegger, e hoje eu falo na era tecnológica, tecnologia virtual, digital, enfim, mesmo desta forma, mesmo estando aqui, nesse contemporaneidade, continuamos nessa lógica grega, nesse logos grego, para ser mais preciso. O logos grego aqui é quem nos dá essa condição. O logos grego aqui é quem proporciona justamente que passamos a agir, passamos a nos relacionar com o mundo, com as coisas, exatamente como fazemos. Então, qual a importância disso tudo? Em linhas gerais, é entender o porquê que agimos como agimos, de falar como falamos, de pensar como pensamos, inclusive de apontar o futuro como apontamos o futuro. Mas por mais que seja sofisticado o que você está propondo, continua sendo grego. Continua sendo a proposta filosófica. E se de repente, lá na frente, numa perspectiva utilitarista, você quer ali reparar alguma coisa, corrigir alguma coisa, no sentido de que ocorreu no passado e que no futuro não venha a ocorrer, é de fundamental importância que você entenda isso a filosofia. O isto da filosofia. Que ao entender o isto da filosofia na palavra grega, no grego, na sua originalidade, você também vai entender os motivos pelas quais as coisas ocorrem como ocorrem. Se você quiser dar uma linha mais utilitarista para a coisa. Então, a palavra grega, filosofia, remota à palavra filósofos. Originariamente, esta palavra é um adjetivo como filárgirus, o que ama a prata, como filótimos, o que ama a honra. A palavra filósofos foi presumivelmente criada por Heráclito. Isto quer dizer que, para Heráclito, ainda não existe a filosofia, um ane filósofos, não é um homem filósofo. O adjetivo grego filósofos significa algo absolutamente diferente que os adjetivos filósofo, filosofia, filosofique. Um anefilósofo é aquele que hons filotasófos, pilain, que ama a sófons, significa aqui, no sentido de Heráclito, homologiens, falar assim como o Logos fala, quer dizer, corresponder ao Logos. Este corresponder está em acordo com sófos. Acordo é harmonia. O elemento específico de Philem, de amor, pensado por Heráclito, é a harmonia que se revela na recíproca integração de dois seres, nos laços que unem originariamente, numa disponibilidade de um para outro. É um longo parágrafo, eu fiz questão de ler, porque Heidegger também faz questão de colocar no grego algumas palavras para chamar justamente a atenção e dar importância a esse grego. Até me desculpem aí, minha leitura grega não é das melhores. Eu também não estou muito preocupado com essa questão, mas dá para a gente compreender
qual é a trilha aqui de Heidegger? Qual é a intencionalidade de Heidegger? E a intencionalidade, na verdade, é dizer justamente isso. Se você quer compreender propriamente o que é a filosofia, você tem que mergulhar nessa questão grega, nas palavras gregas. Por exemplo, de onde é que surge a ideia de dizer que o indivíduo ama o conhecimento, ou é amigo do conhecimento, do saber, como filosofia. E ele vai dizer, né, como ama a prata, ama a honra, tem essa conotação. E é claro que antes de Heráclito, na interpretação de Heidegger, ainda não tinha propriamente esse fio condutor que hoje a gente fala que o filósofo tem. Somente a partir de Heráclito, quando ele traz essa perspectiva com as palavras aqui citadas, é que a filosofia ganha esse status. E mais uma vez ele destacando justamente essa importância. Bom, eu não vou, claro, ler na íntegra tudo, mas em linhas gerais, eu acho que a gente já tem muita coisa a ser compreendido aqui, que é justamente como é que surge a filosofia, numa perspectiva mais profunda da coisa, uma perspectiva mais rebuscada, inclusive, porque tende a fazer justamente uma filologia, e dentro dessa filologia, apontar a filosofia no direcionamento correto de termos de entendimento. Esse entendimento não é um entendimento corriqueiro, evidentemente, é um entendimento que carece justamente de uma maior atenção para que não ocorra determinadas interpretações equivocadas, e aí continuar no obscurantismo a respeito da própria filosofia. E Heidegger é muito claro em dizer que a filosofia é grega, o mundo ocidental deve a isso, somos isso e permaneceremos, eu estou dizendo, por muito tempo nisso. E se você quer entender o mundo ocidental de alguma maneira, entenda a filosofia. Entenda a filosofia numa perspectiva, inclusive, grega. Não é qualquer uma. Como, por exemplo, ele citou a cristã. Não é qualquer uma, mas é essa grega que vai dar justamente a historicidade ao mundo ocidental. Então, todo ente é no ser. Ouvir tal coisa soa de modo trivial em nossos ouvidos, quando não de modo ofensivo, pois, pelo fato de o ente ter seu lugar no ser, ninguém precisa preocupar-se. Todo mundo sabe, ente é aquilo que é. Qual é a outra solução para o ente a não ser esta, de ser? E, entretanto, precisamente isto que o ente permanece recolhido no ser, que no fenômeno de ser se manifesta o ente. Isto jogava os gregos, e estes primeiros unicamente, no espanto, ente no ser. Isto se tomou para os gregos o mais espantoso. Ao fazer essa leitura, talvez você, que não tenha costume com a linguagem de Heidegger, ou talvez até mesmo com a própria linguagem filosófica, você tenha ficado um pouco confuso. Mas vou tentar falar o que Heidegger está querendo aqui apontar em linhas gerais. Vejam só. Quando eu digo que uma coisa ela existe de tal maneira, de tal modo, de tal sorte, evidentemente que ela só pode ser um ente, porque é. Se ela não é ente, ela não é, de modo algum. Aí você dizer, mas peraí, o que é ente? Ente é qualquer coisa existente. Ente é aquilo que está no mundo. Estamos no mundo, por exemplo, enquanto humanos somos ente. Uma ideia está no mundo é ente. E esse ente, ao estar no mundo, ele é. Então, se ele é ser. Só que dizer que ele é, numa perspectiva simplesmente identificante, para Heidegger não é suficiente para dizer o que é a filosofia. A filosofia grega, na sua originalidade, como aqui já foi dito inúmeras vezes, principalmente com os pré-socráticos, em específico Heráclito de Éfeso, ele não se
conteve apenas com a explicação de que as coisas são. Me parece muito óbvio, parece óbvio para todos, como ele diz aqui no parágrafo inicial. O que é mais instigante, e é isso que determina justamente a filosofia, é o se espantar pelo fato das coisas simplesmente serem. Isso é o que é o espantoso. O grego não está perguntando, por exemplo, o que é a árvore, o movimento. O grego não está perguntando o que é a verdade, simplesmente porque existe, mas porque isso lhe causa um espanto, porque isso lhe manifesta algo extremamente importante em termos do saber, do conhecimento. O fenômeno aqui que é o importante, o fenômeno aqui é o que está em jogo. O fenômeno aqui é o que realmente Heidegger está querendo nos alertar em termos de saber. Então, esse é o ponto. Certo? Então, isso é completamente diferente. Só existe realmente nos gregos, nessa filosofia. Bom, em linhas gerais, seria isso. Esse espantar-se com o ser doente é que o que é perguntado, é o que é questionado pelos gregos. E é isso que quer ser dito pela filosofia. A ciência técnica, a ciência geral, quando pergunta sobre uma determinada situação, sem esse devido aprofundamento filosófico, ela pergunta pela coisa em si, pela coisa trivial, pela coisa superficial. Uma filosofia nunca é trivial, nunca é superficial. Sempre numa perspectiva fenomênica. É sempre numa perspectiva do manifestar-se enquanto ser desse ente. Então, é algo a mais. E é nesse patamar que Heidegger vai colocar a discussão a partir de agora. Por isso que ele vai dizer, entretanto, mesmo os gregos tiveram que salvar e proteger o poder de espanto, desde mais espantoso, contra o ataque do indevidamente sofista, que dispunha logo de uma explicação compreensível para qualquer um, para todo, e a difundia. A salvação do mais espantoso, entre no ser, se deu pelo fato de alguns se fizerem a caminho na sua direção. Quer dizer, dos sófos. Bom, eu vou parar por aqui em termos de explicação, de leitura desse parágrafo, que ele é longo, mas eu quero dizer o seguinte, que o ponto que Heidegger está chamando a atenção aqui nesse início é extremamente relevante para a gente compreender o texto, que é o seguinte, os sofistas, eu acho que talvez você não tenha lido ainda alguma coisa dos sofistas, mas eram sábios também, a palavra sófos vem justamente daí, né? São sábios, sófos. E esses sábios sofistas, eles tinham um poder de persuasão extremamente importante. Eles realmente assim eram até prepotentes, audaciosos em alguns momentos, quando dizia assim, eu posso convencer qualquer um de qualquer coisa. E esse tipo de colocação colocava o sofista e, consequentemente, o ser racional, o homem, sobre qualquer suspeita, no sentido de dar verdade. Então, a ponto de dizer assim, um homem é a medida de todas as coisas. Então, o que ele disser está valendo. Basta, claro, evidentemente, você persuadi-los, ou persuadir a humanidade sobre aquilo que é. E aí Heidegger chama a atenção, disse, em algum momento os gregos tiveram que resguardar o espanto, porque pelos sofistas nada mais espantava. Se o homem é a medida de todas as coisas, se eu posso convencer qualquer um de qualquer coisa, como falava Protágoras, como falava Gorgia, então nada tem mais. O espanto está ali jogado fora. E para Heidegger não é interessante isso. É importante que se resguarde o espanto, porque é de lá que surge justamente a proposta filosófica originária. Então esse é um ponto de alerta, mais um ponto de alerta de Heidegger. Esse parágrafo também é bem longo, é bem extenso, mas eu vou tentar destacar aqui algumas questões. Por exemplo, somente agora o pensamento torna-se filosofia. Com o quê? Com espanto. Heráclito e Parmênides ainda não eram filósofos. Por que não? Heidegger pergunta. Porque eram os maiores pensadores,
Maiores não designa aqui o cálculo de um rendimento, porém aponta para uma outra dimensão do pensamento. Heráclito e Parmênides eram maiores no sentido de que ainda se situavam no acordo com Logos, quer dizer, com o passo para a filosofia. Platão e Aristóteles, aliás, Aristóteles, então, quase 2 séculos depois de Heráclito, caracterizou este passo como a seguinte afirmação. Aí vai ter aqui o grego, de novo, eu não vou ler, eu vou pular. Na tradução, isto soa, assim, pois, é aquilo para o qual a filosofia está em marcha, já desde os primórdios, e também agora e para sempre, e para o qual sempre, de novo, não encontra acesso. E que é, por isso, questionado. O que é o ente? Bom, na interpretação de Heidegger, Heráclito e Parmênides ainda não eram propriamente filósofos, apesar da história da filosofia colocá-lo como os filósofos. Heidegger vai justamente fazer essa ressalva, mas vai dizer que estava em marcha a filosofia. Estava em marcha por uma simples razão, que é perguntar o isto do ente. Ou seja, a pergunta pelo ser. Que é a tese de Heidegger. Né? Quem lê Heidegger, quem conhece Heidegger, vai entender que é o que ele quer levar, é a discussão justamente para ir. É trilhar, o caminho é esse. É perguntar sobre o ser doente. Continuando, então a filosofia procura o que é o ente enquanto é. A filosofia está a caminho do ser doente. Quer dizer, é aquilo que eu já antecipava, né? A caminho do ente sob o ponto de vista do ser. Pronto. Que acho que resume bem o que Heidegger está querendo, né, no texto. É dizer o seguinte, é grego, o caminho é esse, agora chegamos no ponto seguro, mas o que é que a filosofia quer e quando ela se torna propriamente filosofia? Quando ela pergunta sobre o ser doente. Esse é o ponto. Em linhas gerais, de novo, é o espantar-se. Espantar-se com a condição fenomênica do ente existir enquanto ser. É isso. Então, continuando aqui, porque senão vai se repetir nessa parte, eu vou dar uma adiantada até. Então, Aristóteles, fazendo referência, costuma-se traduzir o seguinte: as primeiras razões e causas, a saber, doente, as primeiras razões e causas consistem, assim, do ser doente. Após 2 milênios e meio, me parece que teria chegado ao tempo de considerar o que, afinal, tem o ser doente a ver com coisas tais como razão e causa. Em que sentido é pensado o ser para que coisas tais como razão e causa sejam apropriadas para caracterizarem e assumir o sentido do ser doente? Bom, de novo, né? Só para frisar o que Heidegger novamente está reforçando, que a questão propriamente da filosofia é mergulhar sobre a condição em que a razão e, consequentemente, as causas da razão ou das coisas são de tal forma que a filosofia, enquanto filosofia, entende o seu fenômeno de desvelação, de aparecimento do ser pelo ente. Aliás, do ente pelo ser. Então, esse me parece um ponto fulcral da discussão aqui em relação à filosofia, para entendimento propriamente da filosofia. Bom, de maneira geral, o que Heidegger quer fazer com essa discussão? É apontar mesmo a condição última da filosofia. Porque ao apontar essa condição última, aponta também o que ela é. Se a pergunta é o que é isto, a filosofia, então a filosofia é espantar-se com a condição de o fenômeno doente existir e esse fenômeno atingir o Dasein, o homem filosofante, para compreendê-lo
exatamente nessa condição fenomênica. Então, é a existência. A existência está em questão aqui. A existência está em jogo. E qual é a existência? A existência da... Mas deixa eu recusar aqui. Bom, é a existência propriamente da realidade. É a existência do mundo. E essa existência do mundo enquanto ente é que é justamente o espantoso para a filosofia. E eu, quando eu falo mundo aqui, pelas palavras de Heidegger, não entenda que esse mundo é qualquer coisa aqui do nosso cotidiano, no planeta Terra, não. É o todo universal. É a existência como um todo. É aquilo que, de alguma maneira, chega à compreensão da consciência humana. Esse é o mundo. É disso que Heidegger está falando. É disso que a filosofia quer aprofundar. Qual é a consciência de mundo que eu tenho? E essa consciência aí, ela é atingida exatamente pelos fenômenos entificantes, existenciais, que todos eles já são seres justamente para proporcionar os significados historiais que o filósofo tanto almeja. É isso que ele quer. Bom, vou dar mais uma vez uma adiantada, para também não ficar muito extenso a aula de hoje, e parto já para a conclusão, que eu acho que já ficou muito claro nesse caminho inicial, o que é que Heidegger quer propriamente. Então, vejam só, era aqui que eu queria chegar. Então, o espanto é, enquanto espanto, a arqué da filosofia. Ou seja, a origem de todas as coisas. Arqué quer dizer exatamente isso. O espanto é, enquanto patos, aliás, a arqué da filosofia. Devemos compreender em seu pleno sentido a palavra grega arqué. Designa aquilo de onde algo surge. Mas isso, de onde, não é deixado para trás no surgir. Antes, arqué torna-se aquilo que é expresso para o verbo arquem. O que impera. O patos do espanto, patos aqui, gente, mais uma vez, só para deixar claro, é no sentido da paixão, né? Da paixão, do amor, que chega a ser realmente está fissurado, viciado naquilo. Então, o patos torna-se aquilo que é expresso pelo verbo arquem. O que impera. O patos do espanto não está simplesmente no começo da filosofia. Como, por exemplo, o lavar das mãos precede a operação do cirurgião. O espanto carrega a filosofia e impera em seu interior. Então, veja que a gente passou a parte do texto aí, já está indo agora para a finalização do texto, e o que Heidegger quer justamente finalizar e determinar aqui é que a filosofia começa com esse espanto. É o espanto lá, enquanto da coisa fenomênica. Aristóteles diz o mesmo na Metafísica. Aí tem aqui mais uma citação grega. Pelo espanto, os homens chegam agora e chegaram antigamente à origem imperante do filosofar. Então, é aquilo de onde nasce a filosofia e que constantemente determina sua marcha. Então, é o espanto. O espanto realmente seria algo a ser observado com uma lupa para poder compreender o que é a filosofia. Então, falar de filosofia em sua originalidade, falar de filosofia em sua essência, falar de filosofia em sua compreensão última, é dizer que o homem se espanta. E não é qualquer espanto, não é um espantar-se sobre o fenômeno existencial dos entes enquanto seres. É nesse sentido que Heidegger quer colocar. Continuando aqui, porque ele vai repetir, vai frisar mais uma vez essa questão do espanto. Então, dando outra adiantada, a gente vai chegar na parte final. Deixa eu ver se é aqui. Bom, aqui tem um trecho interessante que eu queria também destacar para vocês. O corresponder, é um falar. Está a serviço da linguagem. O que isso significa é de difícil compreensão para nós hoje, pois nossa representação comum da linguagem passou por um estranho processo de transformação.
como consequência disso, a linguagem aparece como um instrumento de expressão. De acordo com isso, tem-se por mais acertado dizer que a linguagem está a serviço do pensamento, em vez de o pensamento, como correspondência, está a serviço da linguagem. Então, mas, antes de tudo, a representação atual da linguagem está tão longe quanto possível da expressão grega da linguagem. Aos gregos se manifesta a essência da linguagem como logos. Mas o que significa o logos? Apenas hoje começa a levantar lentamente, através de múltiplas interpretações do logos, a descerrar para nossos olhos o véu sobre sua originária essência grega. Entretanto, nós não somos capazes nem de um dia regressar a esta essência da linguagem, nem de simplesmente assimilá-la como herança. Pelo contrário, devemos entrar em diálogo com a experiência grega da linguagem como logos. Por quê? Porque nós, sem uma suficiente reflexão sobre a linguagem, jamais sabemos verdadeiramente o que é a filosofia, como a correspondência acima assimilada, o que ela está como um privilégio na maneira de dizer. Um longo parágrafo de novo, mas em linhas gerais é dizer a vocês o seguinte, que a linguagem, eu já falava isso lá no começo, ela, se não for no aspecto grego que Heidegger aponta, se não for nessa correspondência grega, em termos de aprofundamento, em termos de buscar justamente o que ela realmente estava querendo dizer e representar, ela não será possível dizer exatamente o que seria a filosofia. A filosofia, nesse caso específico, pela linguagem que utilizamos comumente, não é possível ser interpretada. Não é possível ser compreendida. Não é possível ser determinada. Então, só realmente é possível se e somente se mergulhar na linguagem grega enquanto logos, por exemplo. Palavra grega na originalidade. Aí sim será possível você compreender a filosofia. Aí sim dá a real dimensão do que é a filosofia. Sem isso, não seria viável, segundo esse autor. Se isso é prudente, se isso é verdadeiro ou não para filosofar, bom, é um caminho que Heidegger está apontando, como ele bem disse lá no começo. Para ele parece ser um caminho seguro para a compreensão da filosofia. Sem esse caminho aí, fica impossível compreender propriamente o que é filosofar. Então, se tem seriedade nessa compreensão, se realmente se almeja essa compreensão da filosofia, tem que se buscar essa profundidade filosófica. Tem que se buscar essa dimensão filosófica. Sem essa dimensão aí, não há nenhuma possibilidade de compreensão apropriada da filosofia. Continuando, eu queria pegar esse parágrafozinho aqui, que eu considero de extrema relevância. Agora, porém, haveria boas razões para exigir que nosso encontro se limitasse à questão que trata da filosofia. Essa restrição seria só então possível e até necessária se o diálogo resultante que a filosofia não é aquilo que aqui lhe atribuímos, uma correspondência que manifesta na linguagem e pelo não é aí, manifesta na linguagem o apelo do ser doente. Em outras palavras, nosso encontro não se propõe a tarefa de desenvolver um programa fixo, mas ele quisera ser um esforço de preparar todos os participantes para um recolhimento em que sejamos interpelados por aquilo que designemos o ser doente. Nomeando isto, pensamos no que diz Aristóteles. Aí vem aí uma citação grega. O sendo ser torna-se de múltiplos modos fenômeno. Bom, o que Heidegger quer dizer é que
o ser aqui, em sua manifestação, a partir do ente, ele é extremamente importante para dizer exatamente o que é a filosofia. Por isso que ele diz, o sendo ser torna-se, de múltiplos modos, fenômeno. O fato é que a gente se espanta com o ente. E o espantar-se com o ente, no seu aparecimento, é que é o ser. E o filósofo, a filosofia, ele quer justamente pegar essa parte do espantar-se, para que na marcha justamente dessa desvelação é que possa desenvolver justamente o patamar filosófico na qual almeja o filósofo. Então, o sendo do ser é realmente o ponto central que Heidegger quer atribuir a uma compreensão apropriada pela linguagem filosófica e, dentro dessa linguagem filosófica, poder, de forma apropriada, compreender o que o ser é propriamente. Então, esse é o caminho. É claro que, quando a gente fala assim, o ser, enfim, Heidegger coloca muito essa questão do ser como evidência, como primazia aqui da discussão, alguns vão dizer assim, mas qual é a utilidade disso? Para que eu tenho que saber disso? Esse é o problema de ocultamento que Heidegger coloca, de inautenticidade. Porque se você levar tudo para o âmbito da técnica, se você levar tudo para o âmbito do evidente, do utilitário, você vai deixar de enxergar exatamente o que são as coisas, ou seja, o ente. Né? A palavra apropriada seria o ente. Você vai deixar de ver realmente como é a realidade mesma. Você vai deixar escapar os fenômenos fundamentais para a existencialidade e para a historicidade. E daí que surgem todos os equívocos possíveis na história do mundo ocidental. Porque em vez de você estar olhando para o ser, espantado com esse ser, com esse acontecimento, você simplesmente está olhando para aquilo que é. E o que é, às vezes, pode justamente não representar a essência mesmo daquilo que está se mostrando. Parece contraditório, mas exatamente esse é o alerta de Heidegger. Que ele vai chamar de ocultamento, em alguns momentos vai chamar de inautenticidade. A inautenticidade ocorre justamente aí. É quando não há um olhar voltado profundamente sobre a condição do sendo do ser, para o fenômeno desvelado naquele instante, para o espantar-se que em algum momento da sua vida, da sua existência, lhe ocorreu de alguma forma. E você, de alguma maneira, matou esse espanto. Passou a não mais se espantar. Passou a não mais se admirar. Passou a não mais considerar como algo preponderante para a existencialidade, para a historicidade, para a ocorrência do mundo. Esse é o grande problema para Heidegger. Por isso que ele vai dizer que a filosofia é o mundo ocidental, que a filosofia é a história, é o destino do mundo ocidental, e que a tarefa mesma do filósofo, do filosofar, é justamente continuar se espantando sobre a condição em que o ente está no mundo e que se desvela no mundo, em que aparece no mundo. E esse aparecimento aí tem que ser filtrado exatamente pelo filósofo. Aquele que pensa de forma profunda, aquele que lança o seu olhar de uma maneira muito mais instigante, muito mais fundante do que o senso comum, do que a doxa comum. Então, essa é a perspectiva
em que a filosofia tem que ser dada, e em algum momento se perdeu pela tradição, mas que, respondendo à pergunta, o que é isso a filosofia é justamente esse comportar-se pelo despertar, pelo o espantar-se originário que o Dasein tem, e que proporciona, evidentemente, um patamar superior em termos de compreensão da existência do que determinados equívocos existenciais que ocorreram, que ocorrem ao longo da história da humanidade. Esse é o patamar. Bom, pessoal, claro que a gente pode continuar estudando esse texto, inclusive estudando outros textos de Heidegger e também de outros autores, para que a gente possa aprofundar ainda mais essa discussão do que é a filosofia, para que a gente possa compreender por outras linhas de raciocínio. Pelo que vocês perceberam aí, não dá para cravar que Heidegger tem razão, é instigante o que ele está colocando, proporciona a gente algumas reflexões a respeito do que é mesmo a filosofia. A filosofia, a gente já vem dizendo isso em algumas aulas, não é como as outras ciências, não é como as outras formas de conhecimento que rapidamente a gente delimita o seu objeto de análise, a sua essência enquanto epistemologia, mas no caso da filosofia, as discussões transcendem completamente qualquer viés simplista em termos de conceituação do que é mesmo a filosofia. E é por isso que eu a considero essa discussão de Heidegger de uma profundidade importante para a gente dar início à filosofia geral. E aí, a partir de agora, a gente começa a ver autores, filósofos, pensadores que contribuíram para esse desenvolvimento da filosofia e que, de alguma maneira, tornou a filosofia esse saber importante para os conhecimentos, para as formas de conhecimentos de modo geral. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, considero que a aula de hoje, inclusive, está um pouco até extensa, quer dizer, está extensa, mas necessária para a compreensão inicial, vou dizer assim, eu não vou dizer que a gente aqui já compreendeu o texto de Heidegger como um todo, já, enfim, já sabe tudo sobre o texto de Heidegger, sobre Heidegger, mas inicialmente eu acho que foi necessário justamente essa aula. Próximo encontro, a gente dá continuidade com outros pensadores, com outras discussões, para aprofundar ainda mais essa compreensão da filosofia. Um grande abraço e até a próxima.